Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Viu? Esta palavra, ela é para você. Deixa eu fazer uma pergunta só para você já entender sobre o que vou falar nesta oportunidade. Você acredita que um crente possa estar vivendo sob a influência de espíritos malignos? Você acredita que um crente, alguém que participa da igreja, das atividades da igreja, participa da Santa Ceia, até ministra, canta, prega, ensina, é uma pessoa totalmente envolvida com a igreja? Mesmo assim, você acredita que ele possa estar sob ataque de espíritos malignos ou até mesmo vivendo sob a influência de espíritos malignos? Você acredita que muitas enfermidades são obras de espíritos malignos, espíritos de enfermidades? Você acredita que muitas das contendas que acontecem, fofocas, discussões no seio da igreja é influência de espíritos malignos? Pessoas que não estão possessas, porém estão sob influência. Elas pensam os pensamentos de Satanás e dos seus espíritos malignos. Elas falam as palavras de Satanás, porém sequer percebem que estão sobre o domínio, sobre a influência, sobre o ataque de Satanás à sua mente, ao seu coração, à sua vida como um todo. Você sabia que muitos adultérios, muitas corrupções no seio da igreja é influência de espíritos malignos, espírito de corrupção, espírito do roubo, espírito do adultério? Pois é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu não sei qual é a percepção, qual é o entendimento que você tem sobre isso, porém eu quero utilizar da palavra de Deus, que é a fonte, é nela que nós devemos estar instruídos acerca do poder das trevas e da influência de espíritos malignos. É claro que eu vou utilizar de texto para mostrar para você a simetria da Bíblia Sagrada e a harmonia que ela nos propõe sobre cada tema que assim nós nos propusermos a tratar dentro da palavra de Deus. Neste caso, eu quero falar sobre o poder da influência de espíritos malignos no seio da igreja. O poder da influência de espíritos malignos no seio da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, nos conta um episódio envolvendo o apóstolo Paulo. Paulo é considerado um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo, com maior trabalho, com um trabalho de evangelização a nível mundial, a nível de mundo, né? Levando em consideração os dias de Paulo, um homem que trabalhou incansavelmente para divulgar, para levar o evangelho nos quatro cantos da terra nos dias de Paulo. Paulo agora, ele deseja ir ter com a igreja de Tessalônica. Porém, Paulo escreve para os irmãos o motivo pelo qual ele não conseguiu saudar os irmãos face a face. O motivo que impediu de Paulo ter comunhão, né, se encontrar com os irmãos, ter um contato físico com os irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: por isso, Paulo falando, queríamos visitar-vos, eu, Paulo, quis vos saudar face a face, não só uma vez, mas duas. Porém, Satanás nos provocou impedimentos. Vamos entender o que Satanás fez para impedir o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, de ter com os irmãos em Tessalônica. Paulo diz que Satanás provocou impedimentos. A palavra impediu, a palavra provocou aqui utilizada por Paulo, é o termo grego, o verbo enkopto. O verbo enkopto mostra alguém trabalhando para impedir que alguém chegue ao seu destino.
A palavra em copto mostra uma estrada, um caminho sendo totalmente destruído, impossibilitando alguém de utilizar daquele caminho. Mostra um caminho totalmente destruído, incapaz de ser utilizado. É impossível usar aquela rota. Porém, a palavra em copto também significa colocar obstáculos. Você já parou para pensar que você iniciou algo que é bom, tem a aprovação de Deus, você sente no coração que Deus aprovou essa iniciativa? Vamos imaginar você abrir mais uma frente de trabalho de evangelização. Quantos problemas começaram a surgir depois que você abriu este trabalho? Parece que tudo está conspirando contra este trabalho. É a palavra em copto. É uma ação de Satanás para te impedir. É uma ação de Satanás para impedir o teu progresso, o teu acesso aos corações que necessitam ouvir o Evangelho de Cristo. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, ele diz: olha, eu desejei ter convosco, eu desejei saudar-vos face a face. Porém, Satanás, ele nos provocou impedimentos. Então, Paulo diz que Satanás provocou em copto, criou o obstáculo, destruiu o caminho. Satanás não só criou o obstáculo, mas ele proporcionou condições desfavoráveis. Isso pode ser uma pessoa que está lá contigo na frente do trabalho te desmotivando, criando obstáculo, criando dificuldades para desanimá-lo. Paulo diz que Satanás provocou impedimentos em copto. Muito interessante que a etimologia desta palavra em copto fala que Satanás não só criou obstáculos, destruiu a estrada, como ele também proporciona condições de perseguição. Do nada você começa a ser perseguido. Por quê? Do nada você começa a ser atacado de todos os lados, até mesmo de pessoas que você nem esperava. Até mesmo de instituições que você sequer esperava. Então, em copto significa colocar um obstáculo, destruir o caminho, colocar condições desfavoráveis, ou seja, impedir o curso de alguém, é se opor a alguém, é impedir que ele vá até o seu destino final. Eu estou falando sobre a influência de espíritos malignos. Este versículo que eu fiz menção de 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, é só uma parte introdutória. O versículo que vou trabalhar está em Efésios capítulo 2, versículo 2. Porém, eu quero dar um outro exemplo de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, onde Satanás incitou a Davi a estabelecer o censo do exército de Israel. Versículo 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar a Israel. Satanás tinha um alvo, Israel. O que Satanás fez? Soprou, incitou, deu a Davi o seu pensamento. Deu a Davi a sua influência, influenciou a Davi. A palavra incitou é a palavra suto do hebraico. Esta palavra significa seduzir, persuadir, instigar, atrair. Satanás viu em Davi uma brecha. E eu quero falar um pouquinho sobre isto antes de entrar no texto principal.
Nós precisamos ter discernimento que a nossa vida é um portal. Por mais difícil que seja o entendimento, nós precisamos entender que o nosso pensamento é um portal, os nossos olhos é um portal, as palavras que saem da nossa boca é um portal, a nossa língua é um portal, o nosso corpo é um portal. Satanás só pode, embora ele tenha o poder, mas ele só pode agir através das nossas vidas se nós permitirmos, através de uma conexão, através de um portal que pode ser os nossos pensamentos, pode ser os nossos olhos, pode ser palavras que nós falamos, pode ser coisas que nós admitimos e concordamos. Por exemplo, você está na roda de escarnecedores, pessoas que não professam a fé que você professa em Jesus. Talvez você está no trabalho, talvez você está num jogo de futebol, não importa. E algo acontece que é injusto, que você tem certeza que Deus não aprovaria aquilo. Mas você simplesmente ignora o que Deus pensa sobre aquele assunto e concorda com a maioria. Porém, essa concordância prejudica alguém. Esta concordância, ela pode talvez não prejudicar o teu próximo, mas trazer um prejuízo à tua fé. Possa balançar as tuas convicções. Possa balançar com as tuas inclinações. Então Satanás, vendo esta brecha, ele acaba te seduzindo. Ele acaba te instigando, te persuadindo a cometer aquele erro. Imagine o seguinte: você vai na igreja, você é um homem, você é uma mulher de Deus, de repente você troca olhares com outra pessoa que não é o seu marido ou a sua esposa. Satanás pegou rapidamente aquele sinal, aquela conexão, aquele portal foi aberto. Satanás viu rapidamente que ali seria um ponto de conexão, onde ele vai te conectar com o reino das trevas, te levar a errar. Naquele momento, Satanás começou a trabalhar para persuadir você, para seduzir você a cometer aquele erro, vindo a seguir o adultério, a infidelidade, a traição. Você está numa empresa trabalhando na área de finanças. De repente aparece uma oportunidade. Naquele primeiro momento você não praticou o ato ilícito, mas balançou. Você ficou balançado. Você se sentiu tocado. Porém, você ainda resistiu. Pelo menos naquele primeiro momento. Então Satanás percebendo que ali poderia ser um portal aberto, um ponto de conexão, um ponto que estaria ligando você ao reino das trevas, ele começou a trabalhar para te seduzir, para instigar os teus desejos, para te persuadir a dar continuidade aos desejos que estão fluindo na sua cabeça. Satanás, então, ele te dá, ele lança as suas setas, seus pensamentos, a sua influência espiritual sobre você. Naquele momento, você está sob ataque espiritual e não sabe. Você já não consegue mais parar de pensar naquele ato ilícito. Você já não consegue mais parar de pensar naquela mulher, naquele homem. Você já não consegue mais parar de pensar naquilo que você tem convicção, que você tem certeza que Deus reprova e que Deus não tem prazer naquilo. Então Satanás se levantou contra Israel, incitando a Davi a estabelecer o censo do exército de Israel. Embora Joabe tentasse descontinuar essa ideia de Davi, desmotivá-lo a não fazer isto, Davi mesmo assim o fez
e pagou um preço caríssimo por causa da sua desobediência. Mas tudo porque ele estava sob uma influência de espíritos malignos, ele estava sob a influência de Satanás. Marcos capítulo 13, versículo 31, diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Por que eu estou fazendo menção de Marcos capítulo 13, versículo 31? Para ficar claro para você que as palavras do Senhor são eternas. Quando a palavra de Deus nos diz sobre determinado assunto, nós devemos ter a obrigação, o zelo e o cuidado de prestar atenção. Nós precisamos internalizar aquilo que a palavra de Deus fala sobre a vida, sobre o mundo espiritual, sobre o mundo físico, sobre a eternidade. Todas as outras coisas são passageiras, mas o Espírito de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor permanecerão para todo sempre. Mateus capítulo 16, versículo 23 diz: Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro aqui estava envolvido em um episódio em que ele estava pensando os pensamentos de Satanás. E ele falou justamente aquilo que estava na sua mente, quando ele disse que Jesus não deveria morrer, que Jesus não morreria. É como se ele estivesse falando para Jesus: isso é loucura, Jesus, esqueça esse assunto. Mas o Senhor sabia o motivo da sua vinda ao mundo, ele sabia exatamente o motivo de ter nascido como homem, de o Santo ter encarnado, o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Ele sabia qual era o seu propósito na terra. Então, o Senhor Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que Pedro estava sob uma influência de Satanás, de espíritos malignos, e que ele estava falando aquilo que estava no seu pensamento. Pedro falou os pensamentos de Satanás na boca, verbalizando o pensamento. Ele pensou e disse aquilo que estava na sua mente. Então, quero reforçar a pergunta: pode alguém, mesmo na igreja, sofrer ataques e influências de Satanás? Sim. Não só pode, como isso está quase que comum. Você vê coisas terríveis acontecer no seio da igreja. Por quê? Porque a igreja tem permitido, através de conexões, quando você está numa rodinha de fofoca, naquele momento você abriu um portal. Naquele momento você deixou acessível a Satanás um ponto que ele não terá dificuldade nenhuma de se conectar com você. Então Satanás vai te dar mais e mais pensamentos de raiva. Satanás vai te conceder mais e mais pensamentos de desprezo. Satanás vai te dar mais e mais sentimentos de contenda, de ira, de nervosismo, de ansiedade. Então você começa a viver os impulsos de Satanás, os pensamentos de Satanás já estão fluindo livremente na tua mente. Você fala aquilo que Satanás está soprando, está através de seus pensamentos na sua mente. Então é por isso que há muitas contendas no meio da igreja. Pessoas que, sem perceber, estão sob influência de Satanás, estão sob influência de espíritos malignos. Elas atacam A, atacam B, elas falam de A, falam de B, entre outras coisas. Mulheres que olham para homens casados, isso não é simplesmente uma atração de uma mulher e um homem.
Isto é um ataque de Satanás, porque em algum momento você permitiu ele se conectar com você. Você está conectada com o reino das trevas. Os espíritos de prostituição se conectou com você através daquele portal que você abriu. Seja os olhos, seja o pensamento, seja as palavras que você proferiu. Já diz um certo pensador que palavras ditas fora do tempo, palavras ditas que desagradam a Deus, é fé liberada no reino errado. Quando você diz algo que vai contra aquilo que a palavra de Deus diz, você está abrindo um portal para Satanás se conectar com você através das palavras que saíram da tua boca. Efésios capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: Noutro tempo, diz Paulo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A primeira coisa que você precisa entender que Paulo está dizendo que o mundo tem um curso e que no outro tempo nós estávamos neste curso, subjugados, sujeitos ao curso do mundo. Porém, Paulo também diz que este mundo tem um príncipe e que deste príncipe que rege o mundo emana de si, emana dele espíritos. No caso, Paulo diz que o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando Paulo usou o termo noutro tempo, ele estava dizendo, olha, de Adão, a partir do pecado, até o dia em que você aceitou a Jesus na tua vida, o senhorio de Jesus na tua vida, você também estava no mesmo curso deste mundo, sobre a influência de espíritos que governam os filhos da desobediência. Só que ainda há aqueles que ainda estão sobre esta influência de espíritos malignos, mesmo indo na igreja, mesmo pregando na igreja, cantando na igreja, participando da Santa Ceia do Senhor, participando de grupos, e alguns desses são líderes. O que poderia justificar a corrupção na igreja, o roubo do dízimo, o roubo das ofertas, o que poderia justificar o adultério, pastores que ministram, que lideram igrejas grandiosas, que estão sobre o peso do adultério, a reprovação do adultério, porque em algum momento eles permitiram um ponto de conexão e Satanás se conectou com eles, assim como Satanás fez com Davi em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21, verso 1. O texto diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a enumerar Israel. Então Satanás seduziu a Davi, persuadiu a Davi, instigou a Davi e atraiu a Davi. Naquele momento que Davi mostrou o seu lado vulnerável, Satanás viu ali uma oportunidade de conexão e se conectou com Davi. Vamos lá no livro de Gênesis, tem um episódio onde Deus alertou Caim que ele estava abrindo um precedente, que ele estava abrindo uma lacuna, que ele estava permitindo um ponto de conexão com o reino das trevas. Quando Deus rejeitou Caim e a sua oferta, a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu, ele ficou irado, ele ficou bravo. E Deus disse para Caim, Caim,
por certo que se agires bem, eu aceitarei o teu sacrifício. Porém, Deus fez uma advertência para Caim. O pecado jaz à porta. Cabe você dominá-lo. Caim, você está abrindo um ponto de conexão com o reino das trevas. Você está sob ataque de espíritos malignos, porque a ira, a raiva entraram no teu coração e você está sobre um ataque espiritual. Você está sobre uma influência espiritual. Você está pensando os pensamentos de espíritos malignos, pensamento de morte, pensamento de destruição, espírito, a influência, ou seja, a mente do espírito da morte, de assassinato, da criminalidade. Agora, Caim está sobre esta influência. Deus disse: Caim, feche esta porta urgente. É o único meio de você se livrar dessa situação. Caso contrário, você será dominado e o pecado será executado. E não deu outra. Caim não fechou, Caim não se atentou para as palavras do Criador e Satanás se conectou com ele naquele ponto, dando a ele os seus pensamentos, suas influências, seus desejos, e Caim veio e matou a sangue frio o seu irmão Abel. Então Paulo diz que noutro tempo nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que seria o curso deste mundo? Vamos entender de forma mais teológica. A palavra curso deste mundo é o termo grego aiona. A palavra aiona fala de um período de tempo. Porém, esta mesma palavra, na sua raiz, que é a palavra maltos, fala de um cativo. Paulo então estava dizendo, olha, por um período de tempo, desde o pecado de Adão até o dia em que vocês aceitaram a Jesus, vocês estavam no percurso, no curso deste mundo e cativos. Cativos neste curso, cativos subjugados pelo Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então este Espírito ele vem operando desde a queda de Adão. Operando em quem? Nos filhos da desobediência. Então os filhos da desobediência estão sob influência, sobre o pensamento, sobre o domínio dos espíritos malignos. É por isso que acontece o adultério. E para um homem que não tem o Espírito de Deus, você falar para ele por que ele está cometendo o adultério, ele vai zombar da tua cara. Ele vai te ridicularizar, porque isso para ele é comum, isso para ele é natural, ele não tem temor algum, nada pode causar nele temor além do Espírito Santo, mas ele não tem o Espírito Santo, então ele não tem temor, ele não tem pudor, simplesmente ele mata, ele rouba, ele comete adultério, ele comete fornicação, ele se envolve com drogas, com alcoolismo, entre tantas outras mazelas, sem sequer se importar. Sabe por que ele não se importa? Porque ele está sobre uma influência espiritual. E somente o mundo espiritual combate o mundo espiritual. O mundo espiritual tem poder sobre o mundo físico. É por isso que Paulo disse: com Cristo fomos crucificados, com Cristo nós ressuscitamos, uma nova criatura. Porém, Paulo diz que fomos gerados pela vontade de Deus na palavra. O Senhor nos gerou pela palavra no seu reino, no reino espiritual. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 6, a palavra do Senhor diz que ele nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. É das regiões celestiais que nós operamos. Do reino de Deus é que nós operamos. Quando eu deixo de operar no reino de Deus para viver somente o mundo material, o mundo físico, certamente eu serei uma presa fácil para a atuação de espíritos malignos. Então, qualquer homem, qualquer mulher que está sob ataque de Satanás, sob a influência de espíritos malignos, só podem ser libertos
pelo poder de Deus, o mundo espiritual, o poder de Deus. Sem o poder de Deus, ninguém consegue se safar das garras de Satanás. Sem o sangue de Jesus, sem o poder da palavra de Deus, ninguém consegue se safar, ninguém consegue ser vitorioso sobre Satanás, mas só no sangue de Jesus. Então Paulo diz que no outro tempo nós também estávamos nesta condição. No curso deste mundo, nós estávamos em um cativeiro, ou seja, o mundo, o reino das trevas é um cativeiro. As pessoas estão cativas no reino das trevas. E se elas estão cativas no reino das trevas, significa que o príncipe das potestades do ar, o príncipe deste mundo, é que as governam, ele tem poder sobre elas, ele tem poder sobre seus pensamentos, sobre suas vontades, sobre suas inclinações, ele dá os seus pensamentos para que eles pensem. Por isso que você vê tanta coisa maluca que acontece aí fora, é pai que comete coisa ilícita com os filhos, é filho que mata pai, é pai que mata filho, é roubo, é coisa mais horrenda, são casamentos, são vidas que são destruídas o tempo todo. Por quê? Porque eles estão cativos no reino das trevas, e o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, tem poder sobre seus pensamentos, sobre suas vontades, sobre suas vidas. E Paulo está dizendo que no outro tempo nós estávamos também nesta mesma condição, porém agora libertos no sangue de Jesus de Nazaré. Porém, Paulo, quando se refere ao curso deste mundo, ele usou o termo grego cosmos. A palavra cosmos fala de ordem, de governo, fala de universo. Então, quando se refere que o curso deste mundo, segundo o príncipe, das potestades do ar, Paulo estava dizendo que este príncipe, ele tem o governo do mundo. Ele governa, ele lidera este mundo, ele lidera este universo. E Paulo usou a palavra cosmos. Porém, a palavra cosmo, a sua etimologia, vem da palavra cosmocrato. A palavra cosmocrato fala de senhor do mundo, fala do príncipe desta era, fala do diabo e seus demônios. Então, quando Paulo diz que, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Paulo estava se referindo a Satanás e os seus demônios. Ele é este príncipe que lidera, que governa a vida das pessoas neste mundo. Mas a vida de quem Satanás está governando, liderando? A vida dos filhos da desobediência. Paulo diz isso, que agora opera nos filhos da desobediência. Então a palavra cosmocrato fala de um príncipe, fala de um senhor deste mundo, aquele que governa, aquele que lidera, aquele que tem poder, aquele que tem o domínio sobre a vida daqueles que são chamados de os filhos da desobediência. A palavra príncipe é a palavra arcone, do grego. Significa um governante, um comandante, um chefe, um líder. Então este príncipe, ele é um governante, ele é um comandante. Ele é um chefe, ele lidera o seu exército de demônios. Este príncipe é Satanás. Ele tem ao seu dispor seus espíritos malignos, seus demônios. Então a palavra arcone, do grego para príncipe, fala de um governante, fala de um comandante, fala de um chefe, de um líder. Então este príncipe é Satanás e os seus demônios. Porém, a palavra arcone,
ela vem da palavra arco, que fala de um chefe. Só vem reforçar, fala de alguém que tem uma liderança e que governa e que reina sobre. A palavra arco fala reinar sobre. Esse reinar sobre fala de autoridade, fala de poder sobre a quem ele é rei, a quem ele é príncipe. Fala de um poder que a ele foi dado. Então ele tem um poder legal. Satanás tem o poder legal para destruir a vida de quem ele quiser. Mas todos? Não. Satanás tem o poder legal para destruir a vida dos filhos da desobediência. Aqueles que negam o Evangelho, aqueles que negam a Jesus de Nazaré, aqueles que negam a veracidade da palavra de Deus, aqueles que ridicularizam, aqueles que zombam do Senhor, esses são os filhos da desobediência. A palavra arco fala de alguém que lidera, alguém que tem poder sobre. Então Satanás tem poder sobre essas pessoas, ele dá pensamentos de suicídio, ele dá pensamentos de adultério, ele dá pensamento de roubo, ele dá pensamentos de morte. Por isso que há muito suicídio, há muitas coisas que acontecem neste mundo que você sequer imagina ser uma influência de espíritos malignos. Quantas brigas aconteceram porque Satanás deu o pensamento dele para que amigos brigassem um com o outro? Famílias se destruíram, o adultério veio de forma violenta, destruindo a comunhão da família. Então é isto que Paulo está falando. Todas as vezes que você permite Satanás se conectar com você, ele passa a ter domínio sobre você, ele passa a governar você. Olha, fofoca na igreja, influência de Satanás, espírito de fofoca. Contenda na igreja, espírito de contenda. Engano na igreja, espírito de engano. Confusão na igreja, espírito de confusão. Adultério, espírito de adultério. Doenças, espírito de doença, espírito de enfermidades. Gente, não tem nada neste mundo físico que aconteça que não esteja sobre a influência do mundo espiritual. Com as suas palavras, você profere palavras de vida e de morte. Se você diz, olha, a minha vida não dá certo, você está liberando fé no reino errado. Você liberou uma palavra e esta palavra é o ponto que Satanás se conectou para destruir a tua vida. Para a partir da tua palavra, ele fazer tudo dar errado na tua vida. Você vive murmurando, espírito de murmuração. Você não consegue ter paz com nenhum da comunidade. Você não consegue participar de nenhum departamento. Você fala mal de todo mundo. Você tem raiva de todo mundo. Espírito de ira, espírito de desprezo, espírito de opróbrio está sobre a tua vida. Só existe uma forma de você quebrar esta maldição, de você quebrar este ponto de conexão, este elo que está te ligando ao reino das trevas. A palavra de Deus diz, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Outro texto de Gálatas diz, enchei-vos do Espírito de Deus e não satisfareis o desejo da carne. Precisa estar cheio de Deus, precisa estar cheio do seu Espírito. Então o Espírito de Deus te dará a força, o poder e a condição para vencer as tentações e as lutas, as influências, os pensamentos de Satanás. Quantos estão doentes, enfermos? Não é porque se alimenta mal ou dorme mal, trabalha demais, não. É porque em algum momento você permitiu Satanás, o espírito de doença, se conectar com você. Espírito de insônia, espírito de pobreza. A tua empresa veio bem até ontem, você dormiu positivo, acordou no negativo e parece que a empresa agora está numa inércia. Antes você estava num crescimento exponencial, agora você entrou numa inércia. Todo dia você sofre uma perda e você acha que isso é normal. Não, não é. Você precisa ter discernimento qual foi o momento que você permitiu o reino das trevas se conectar com você.
Talvez você falou uma palavra que não devia, você fez algo que não deveria, você concordou com algo que não deveria concordar, ou seja, Satanás percebeu o portal que você abriu e se conectou com você. Se conectou com as tuas finanças, se conectou com a tua família para destruir tudo que é teu, para destruir a tua vida, para destruir a tua fé, para destruir a tua saúde, para te matar. Quando nós olhamos para as palavras de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz: Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Se você vive com raiva, você está sob a influência de um espírito maligno. Se o seu marido vive cometendo adultério, ele está sob uma influência de espírito de adultério, ele precisa ser liberto. Se você também está se você não consegue ver outro homem, você está sobre a influência de um espírito maligno, espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito de pombagira, e você precisa ser liberta. Se você gasta compulsivamente, você está sobre uma influência de espíritos malignos. Mateus capítulo 8, versículo 16 diz: Ao anoitecer foram trazidos a ele, Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Jesus usava a palavra de Deus. Para um pouquinho. Se você percebe que as coisas não estão bem, pare um pouco. Pare um pouco, pense, veja, analise o que está acontecendo. Se o teu marido não te procura mais, se a tua esposa não te procura mais, se os teus negócios estão sendo acabados, destruídos, se a tua finança já está destruída, se tudo que é teu já está destruído, pare um pouquinho. Comece a decretar a palavra de Deus, comece a desconectar. Aí você deve estar pensando, como que eu devo fazer? Comece orando. Comece orando e declarando a palavra de fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Porém, a palavra de Deus diz que a fé é um dom de Deus, não vem do homem, para que ele não possa se vangloriar de suas obras. A fé é um dom de Deus. Então, comece a orar, comece se desconectando. Tire a legalidade de Satanás de sobre a tua vida, de sobre as tuas finanças, de sobre os teus negócios. Comece a decretar de Satanás, em nome de Jesus, seja desconectado agora. Todo ponto no meu pensamento, nos meus olhos, nos meus ouvidos, na minha boca, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma, na minha mente, todo ponto que está me conectando contigo, espírito de miséria, espírito de enfermidade, espírito de adultério, espírito de engano, espírito de raiva, espírito de fofoca, espírito de confusão, em nome de Jesus, seja desconectado agora, eu te repreendo, seja rompido, seja destruído agora este ponto de conexão. É isso que você precisa começar a fazer. Você precisa começar a declarar o nome de Jesus, o sangue de Jesus, para que seja quebrado este ponto de conexão. Enquanto não houver uma libertação, enquanto esse ponto não for quebrado, não adianta. Você precisa romper este ponto, esse ponto precisa ser destruído. E só existe uma forma, a palavra de Deus, o nome de Jesus, a sua palavra, o sangue de Jesus. Mateus capítulo 10, versículo 1 diz: chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus deu aos discípulos e nos deu também autoridade. Nos deu autoridade para expulsar espíritos imundos e para curar todas as doenças e enfermidades. Você tem a autoridade do nome de Jesus. Comece a orar para que Deus venha quebrar estas conexões. Pare um pouquinho.
Você já parou para pensar que às vezes você olha para alguém e tem raiva desta pessoa? Essa raiva não é sua, essa raiva é do espírito que está te subjugando, é do espírito que está te induzindo, é do espírito que está te influenciando. Você tem pensamentos diabólicos de morte, não são os teus pensamentos, são os pensamentos de Satanás, do espírito maligno. Você falou uma coisa que não deveria falar, que na sua consciência você jamais falaria, mas não são suas palavras, são do espírito maligno que estão falando através da tua boca. Mas você precisa quebrar este ponto de conexão, você precisa quebrar este ponto de ligamento, onde você está ligado com Satanás, pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. Outro caso que mostra o poder de Satanás, esta força espiritual maligna que produz uma prisão. Quando você vive intensamente uma raiva, uma ira, quando você vive um desejo sem controle de cometer adultério, de você está dominado pelos vícios, você não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, você não consegue deixar das drogas, você não consegue parar de pensar na pornografia, entre tantas as coisas horrendas que Deus reprova, porque estes desejos não são os teus desejos. Estes desejos são os desejos de Satanás que flui através dele na tua vida porque você está ligado, você permitiu ser ligado com Satanás. Ele está conectado com você. Você precisa romper esta conexão e só existe uma forma: pelo poder da palavra de Deus, invocar o nome de Jesus e declarar. Você precisa tirar de Satanás a autoridade sobre tua vida, o poder sobre tua vida, a influência sobre tua vida. Enquanto você não repreender ele, enquanto você não ordenar que ele saia, enquanto você não orar pedindo para que Deus venha romper este ponto de conexão, ele terá influência sobre você, ele te dará os seus pensamentos, suas palavras, suas vontades, e você não terá força, você não terá condições. Humanamente você não consegue resistir Satanás e ele te vence porque ele tem poder sobre você. Lucas capítulo 13, Jesus está na sinagoga ensinando. De repente, Jesus contempla uma filha de Abraão que há 18 anos estava curvada, corcunda. O texto diz então: ela era afligida por aquela doença havia 18 anos. Jesus disse a ela: mulher, você está livre. Olha, há 18 anos esta mulher estava sendo afligida por Satanás. E quando Jesus se depara com esta mulher, uma filha de Abraão, ele disse: mulher, você está livre. Os fariseus que estavam ali vendo aquilo acontecer, que foi num dia de sábado, questionaram Jesus por que ele fez aquilo no sábado. E Jesus disse: essa é uma filha de Abraão. O que Jesus queria dizer quando ele diz é uma filha de Abraão? Jesus está falando da aliança de Deus com Abraão. Jesus estava dizendo: olha, aquele que está sobre o poder da aliança não pode sofrer, não pode se tornar um escravo de Satanás, não pode pensar em morte, não pode pensar em suicídio, não pode ficar sob influência de espírito de prostituição, de adultério, de falência, de estagnação, de miséria, entre tantas outras coisas. O Senhor estava dizendo assim: aquele que está debaixo da aliança abraâmica que Deus estabelecera com Abraão, este jamais será escravo de Satanás, jamais será subjugado por Satanás, jamais será afligido por Satanás, a não ser que ele mesmo permita se conectar com Satanás e em nenhum momento ele venha se desconectar, porque Deus só irá fazer alguma coisa se você tomar a iniciativa. Você precisa parar, você precisa analisar, fazer uma introspectiva e analisar a sua vida. O que está dando errado? Por que você não para de pensar em adultério? Por que você não para de pensar em fornicação? Por que você não para de pensar em pornografia? Por que você não tem mais prazer na casa de Deus? Por que você é um murmurador? Por que com todo mundo você briga?
Por que ninguém gosta de você? Por que você imagina que todo mundo é seu inimigo? Por que você se sente tão desprezado? Porque você está sob a influência de espíritos malignos, o espírito de desprezo, o espírito de opróbrio, o espírito de prostituição, o espírito de miséria, o espírito de doença. Essa doença que você tem no corpo não é sua. É de Satanás. Ele colocou essa doença em você. Você permitiu ao se conectar com Satanás. Você abriu uma lacuna, você abriu uma brecha. Ele se conectou com você e colocou uma doença no seu corpo, colocou uma doença no seu sangue, te deu uma depressão, colocou angústia, colocou o mal diante de você. Então, quando Jesus invocou a aliança Abraão, que está dizendo assim: todo aquele que estiver debaixo da aliança de Deus, este jamais será afligido por Satanás, porque o meu sangue, o meu nome, a minha palavra lhes concede a vitória. A minha vitória é a vitória do meu povo. Eu pelejo pelo meu povo. Eu sou o cabeça do meu povo. Eu sou o que sou. O Senhor Jesus é o nosso estandarte, é a nossa bandeira, é o nosso general de guerra. Ele é a nossa força, o nosso rochedo, como diz o salmista Davi. Então Jesus disse para esta mulher: você está livre. Percebe que Jesus não falou para ela: mulher, você está curada. Não. Jesus disse: mulher, você está livre. E entender esta pronúncia de Jesus traz todo o entendimento e significado dentro do assunto que eu estou falando sobre influências de espíritos malignos, influência de Satanás na vida daquele que se permite se conectar com o reino das trevas. Jesus usou o verbo, quando disse você está livre, Jesus usou o verbo grego apoluio. A palavra apoluio, seja, Jesus estava dizendo: mulher, você está liberta. Jesus estava dizendo para esta mulher, Jesus estava dizendo para o espírito maligno que estava sobre ela: vá embora. Jesus estava dizendo: mulher, a partir de agora você está solta, livre. Você está livre de um cativeiro, porque a palavra apalou significa livre de um cativeiro. Ou seja, soltar as suas amarras, pedir-lhe que vá embora. Jesus rompeu com o poder da palavra todas as correntes, todas as amarras que estavam prendendo esta filha de Abraão há 18 anos aos flagelos de Satanás. Jesus, pelo poder da palavra, rompeu as amarras, quebrou as correntes e libertou aquela filha de Abraão. Oh, glória! Por isso que acontece tanto escândalo no meio da igreja. Pastores cometendo adultério, cometendo corrupção na igreja, roubando a igreja, usando do dinheiro da igreja para coisas pessoais e diabólicas. Adultério, fofoca, contenda, discussão, inimizade. Se você é inimigo de alguém que é o corpo de Cristo, você é inimiga de Jesus. Se você ofende alguém que é o corpo de Jesus, porque a palavra do Senhor diz que ele é o cabeça e nós, a igreja, somos o corpo de Jesus. Então, quando você fere alguém com a sua língua, ele é o corpo de Jesus. Você está ferindo o corpo de Jesus. Quando você fala mal de alguém, é de Jesus que você está falando. Quando você calunia o teu próximo, é de Jesus que você está falando. Quando você briga com alguém, é com Jesus que você está brigando. Então, estar sob a influência de espíritos malignos é viver os pensamentos e as vontades de Satanás. Então, quando você briga com todo mundo na igreja, ou quando você briga com todos que estão à tua volta, não é você mesmo, é o espírito maligno que está subjugando a tua vida, suplantou as tuas vontades, tuas forças e te tornou cativo no reino das trevas. Então temos que usar a palavra de Deus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz: Crie, por isso falei.
Então, se você crê nesta palavra, então comece a falar agora, comece a declarar, comece a decretar, seja quebrado agora na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos, nos meus olhos, nos meus ouvidos, nas palavras que saem da minha boca, na minha língua, no meu corpo, no meu espírito, na minha alma. Seja agora desconectado todo ponto que está me conectando ao reino das trevas. Espírito de miséria, espírito de pobreza, espírito de depressão, espírito de morte, espírito de estagnação, espírito de enfermidade, espírito de doença. Em nome de Jesus, seja desconectado agora no poder da palavra de Deus. É isso que você precisa falar. Por isso que Paulo diz, creio, por isso falei, há poder nas palavras, mas você precisa acreditar nas palavras de Deus. Salmos 33, verso 6 diz, os céus foram criados mediante a palavra do Senhor. Deus criou todas as coisas no poder da palavra. Provérbios capítulo 10, versículo 11 diz, a boca do justo é fonte de vida. Por quê? Porque daqui saem as palavras de vida. Aqui saem as palavras que vão mudar, que vão desconectar, as palavras que vão restaurar, que palavras são essas? A palavra de Deus. Não são as minhas palavras ou as tuas palavras, a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai fluir através de nós, a palavra de Deus que vai sair da nossa boca e nós vamos decretar Satanás e espíritos malignos, Satanás e os teus demônios, saia das minhas finanças, saia do meu casamento, saia do meu trabalho, saia da minha vida, seja agora destruído todo ponto de conexão, seja agora rompido agora todo ponto, toda conexão agora seja destruído no poder da palavra de Deus que está me conectando com Satanás e seus demônios e o reino das trevas. Comece a fazer isso agora. Comece a decretar que seja quebrado este ponto de conexão. Em nome de Jesus, seja livre deste flagelo, seja livre do domínio de Satanás, pois certamente esta é a vontade de Deus para a tua vida. Esta é a reflexão que Deus colocara no meu coração. Que o Espírito Santo continue falando e falando mais e mais ao nosso coração. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Amém.